Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar, aliás, continuar o conteúdo da semana passada, que foi o Iluminismo. Hoje vai ser a parte 2. Na semana passada, a gente falou mais sobre o que é o Iluminismo, né, o que foi esse movimento, e a gente falou um pouquinho sobre as ideias do ponto de vista econômico. Então, a gente viu sobre Adam Smith, que defendia o liberalismo econômico, que basicamente era a não interferência do Estado na economia, a defesa do livre comércio, da livre concorrência. Hoje a gente vai falar sobre as ideias que têm mais relação com a parte política, sociopolítica, e a gente vai ver quem são os principais pensadores e que movimentos eclodiram no mundo a partir dessas ideias iluministas, ou seja, quem que estava lendo essa galera e resolveu então colocar em prática, digamos assim, né? E também vamos falar um pouquinho sobre os déspotas esclarecidos, que também tem a ver com essa questão iluminista, ok? Bom, vamos começar então pelos pensadores, né? Eu separei alguns para a gente falar um pouquinho hoje. Na verdade, assim, gente, não vou pedir para vocês decorarem quem é o pensador e o que ele defendia, mas eu gostaria muito que no final vocês tivessem uma noção básica das principais ideias do movimento iluminista. Não necessariamente, enfim, decorando quem falou essa ideia, mas ter uma noção mais geral. Pode ser? Bom, o Voltaire, gente, ele era filósofo francês. Na verdade, todos que a gente vai falar hoje são franceses. A França vai ser o berço do iluminismo, com exceção da economia que a gente viu na aula passada, que o Adam Smith, que era britânico, né? Mas os de hoje, então, eles são todos franceses. O Voltaire, ele vai desenvolver bastante crítica com relação à Igreja Católica e também ao antigo regime. É, Pensando mais do ponto de vista religioso, o que ele vai pegar bastante é a questão de que ele vai defender a liberdade de pensamento e de expressão. E a gente sabe que dentro da igreja, especialmente naquele momento da história, né, é, havia pouquíssima possibilidade de liberdade de expressão. Inclusive existia o Index, que é uma série de livros que era proibido que as pessoas lessem, né, que a Igreja Católica proibia, enfim. Então essa ideia de defender a liberdade de pensamento vai bastante contra o perfil da igreja naquele momento, né? A ele, ao Voltaire, é atribuída uma frase que a gente não sabe se realmente foi dele, mas eu posso dizer para vocês que é uma das minhas frases favoritas, que é: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Então, por mais que a gente não concorde com a opinião dos outros, é importante que os outros tenham o direito de expor a sua opinião. Né? Lembrando que expor opinião não é ofender ninguém, tá? Se está ofendendo já não é mais opinião. Mas eu digo assim, eu posso não concordar com uma série de coisas políticas, enfim, mas é imprescindível que a sociedade que a gente viva possibilite que as pessoas deem a sua opinião, independente de qual ela seja, certo? Então, essa é a ideia do Voltaire, ela é muito presente até hoje, né? Essa questão da liberdade do pensamento. E quanto mais foi passando os séculos, mais isso foi sendo valorizado, digamos assim. E hoje, inclusive, a gente tem questões sobre isso na Constituição e por aí vai, né? Só que tem uma coisinha interessante sobre Voltaire, gente. Apesar dele ser contra o antigo regime, recapitulando, o antigo regime era aquele período histórico, né? Que vai ser caracterizado pelo poder absolutista, ou seja, o rei vai ter um poder absoluto dominando e controlando a sociedade. Então, por exemplo, se a gente pegar o caso de Portugal, é como se o rei de Portugal fosse o dono de tudo. Tanto que quando a gente fala que era pago imposto para Portugal na época do ciclo do ouro, por exemplo, a gente está falando de imposto pago para a coroa portuguesa, e a coroa portuguesa é o rei de Portugal, né? Ou seja, ele tem poder absoluto sobre tudo. E isso valia para vários países europeus que naquele momento viviam uma monarquia. Só que o Voltaire, quando ele é contra o antigo regime, ele não necessariamente é contra a monarquia. Na verdade, ele é contra o poder absoluto do rei, não contra o rei existir. Um exemplo de sociedade que tinha monarquia, mas não absolutista, era a Inglaterra. A gente já falou, quando a gente falou sobre Revolução Industrial, que na Inglaterra eles instituíram uma monarquia parlamentar, né? Tinha um parlamento, uma constituição que vai então comandar o que o rei está falando. Ou seja, vai ter um primeiro-ministro que vai dosar e equilibrar ali o poder do rei. Ele não mandava sozinho. Na verdade, chega uma hora que o rei reina, mas não governa, né? Quem vai governar é o primeiro-ministro, que vai ser eleito pelo povo. Então, o Voltaire vai defender esse modelo britânico de monarquia
em contraposição ao modelo que ele vivia na França, por exemplo, que era uma monarquia absolutista. Então, essa vai ser a principal ideia do Voltaire: questionar a Igreja e o antigo regime e defender a liberdade de pensamento e de expressão. O segundo é o Montesquieu. Esse é o que eu acho mais legal, porque eu acho que é o que a gente consegue mais ver relação com a nossa sociedade de hoje, aliás, com a nossa política de hoje, que é o Montesquieu que vai escrever sobre lei e abuso de poder. Segundo o pensamento do Montesquieu, as leis elas mantêm relação com a história e a realidade do povo submetido. Portanto, não há lei injusta, ou seja, quando a gente pega, vamos ver a lei dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem que entender em que sociedade que essa lei está colocada. Pegar a lei no Brasil e entender em que sociedade que essa lei está colocada. Então, por que no Brasil a gente tem mais leis do que nos Estados Unidos? Tentar entender. Então, ele vai dizer que, na verdade, não existe, isso é injusto ou justo. Existe que a lei tem que ser adequada àquele ambiente onde ela vive, onde ela foi criada, né? Então, o modelo de lei dos Estados Unidos talvez não se adeque ao modelo brasileiro e vice-versa, né? Então, pensar nesse sentido. Mas o principal dele, que é a questão do abuso do poder, tem a ver com a questão dos três poderes. O que ele vai dizer é o seguinte: ele vai dizer que um indivíduo que detém o poder, ele tende a abusar dele, ou seja, um rei que tem o poder nas mãos, a tendência é que ele vai ter abuso de autoridade, ele vai achar que ele tem mais poder do que ele realmente tem. Então, como é que isso deveria ser resolvido? A partir desses pensamentos de Montesquieu, de abuso de poder, outros pensadores vão começar a desenvolver teorias, entre elas a teoria dos três poderes, que é o legislativo, executivo e judiciário. São os três poderes que a gente tem na nossa Constituição hoje. O que esses três poderes fazem? O legislativo, ele cria lei, que são os deputados, senadores e Câmara de Vereadores. O executivo, ele executa, prefeito, governador e presidente, executa a lei. Judiciário, né, que é o STF, enfim, ele vai controlar para ver se essas leis estão sendo realmente postas em prática, se está tudo dentro da legislação, né? Ou seja, um vai estar executando, o outro vai estar criando e o outro vai fiscalizar. Eles dizem que tem que ser três poderes, porque se o poder de criar a lei e executar a lei está numa única pessoa, essa pessoa vai levar a um abuso de poder, porque ela vai criar leis que beneficiem apenas ela. E se ele é o cara que fiscaliza se isso está sendo feito, não faz o menor sentido, né? Então, por isso, a necessidade de existir três poderes. Esses três poderes, eles são autônomos entre si, um não depende do outro, porém, eles são harmônicos, né? A gente não pode viver em pé de guerra entre o executivo e o judiciário, por exemplo, ou entre o executivo e o legislativo. É lógico, a gente já viveu cenários onde o legislativo não se dá muito bem com o executivo. Isso já refletiu bastante em impeachment, por exemplo, né? Então, é necessário que, para tudo caminhar bem, esses três poderes estejam de forma harmônica, e sendo que o judiciário realmente fiscalize o que está sendo feito, ver se tudo está funcionando dentro da lei, né? Bom, no primeiro momento vai aparecer essa questão dos três poderes na independência dos Estados Unidos, na Constituição. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa independência, então vocês vão entender um pouco melhor. Mas hoje a gente tem esse modelo na Constituição brasileira também, com os três poderes. Rousseau. Gente, o Rousseau ele vai falar sobre o contrato social. O que seria esse contrato social? O trabalho dele fala o seguinte: ele diz que as pessoas concordam em se organizar politicamente. Como que isso acontece? Se a gente for pegar lá atrás, quando surgem as primeiras civilizações, vocês vão ver que, na verdade, começa com... A gente viu isso ano passado, inclusive, né? Começa com pequenas aldeias, localizadas geralmente em algum lugar onde tenha recursos hídricos, enfim, né? Para eles se manterem ali na plantação e tal. Começa com aldeias. Até que chega um momento que alguns começam a se sobressair e, em decorrência de ameaças, de invasões, enfim, é comum que essas aldeias se juntem e tenham uma liderança, para essa liderança proteger. Ou seja, a lógica do contrato social é: as pessoas elas vão concordar em se organizar politicamente quando elas se sentirem ameaçadas. E o povo, então, vai escolher, dentro desse... É um contrato social firmado entre o povo e o governante. Ou seja, o povo precisa que o governante esteja controlando e cuidando, né, protegendo para que a gente não seja invadido, enfim, explorado, enfim.
Então, a gente concorda que tem um governante. Esse governante ele vai ser escolhido por nós mesmos, o povo. Né? Então, o povo vai escolher essa pessoa e essa pessoa, em contrapartida, vai proteger o povo. Então, esse é o contrato firmado entre o povo e o governante. Uma questão interessante aqui é que ele fala que a vontade do povo é soberana e não do governante. O que para aquela época era meio tipo, sério? Porque a gente está falando de monarquia. Então, naquele momento, o soberano é o rei. E ele fala: não, peraí, o soberano não é o rei, o soberano é o povo. É o povo que aceita que o soberano, né, que o rei esteja no poder para protegê-los. Então, a vontade do povo é que é soberana. Porque se o povo não quiser mais ele no poder, o povo vai tirar. E é isso que ele vai defender, que o povo pode, deve, né, escolher os seus representantes, mas também julgá-los caso seja necessário. Então, nem dentro desse acordo, esse contrato social entre o povo e os governantes, os dois, um depende do outro para sobreviver, mas a vontade do povo vai ser sempre soberana porque é sempre o povo que vai escolher. E para esse momento aqui, gente, a gente ainda não tem repúblicas existindo. Então, esse pensamento ele vai ser a chave para muitos movimentos revolucionários que vão querer derrubar o antigo regime. Um exemplo disso vai ser, basicamente, a independência dos Estados Unidos. Né? A independência dos Estados Unidos, por exemplo, vai ser é bem nessa época do Iluminismo. Não me lembro agora a data exata, é 1760 e pouco, se eu não me engano. E vai ser o primeiro modelo de governo da história moderna, né? Que vai ser uma república com alguém escolhido pelo povo e com uma constituição. Uma curiosidade, a Constituição dos Estados Unidos é a mesma desde esse momento aqui. Aqui no Brasil a gente já teve várias, a deles é uma só que eles vão anexando novas emendas a essa Constituição, ok? Outro exemplo de movimento que vai ser influenciado por essas ideias é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que são movimentos que acontecem aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso também. A Inconfidência Mineira é mais conhecido, né, gente? Tiradentes, mas a Conjuração Baiana, para mim, é a mais. É a que mais traz realmente uma participação popular, tá? A gente vai falar sobre isso também. O exemplo maior do iluminismo é a Revolução Francesa, né? O iluminismo acontece na França, e a Revolução Francesa, obviamente, acontece na França, por esse nome, né? E ela vai derrubar o antigo regime de uma forma extremamente radical. Eles vão decepar a cabeça do rei e da rainha fora. Né? Eles vão decapitá-los. Ou seja, vai chegar no extremo da luta contra o antigo regime. E além disso, a gente vai ter uma série de independências da América Espanhola que também vão ser motivadas por essas ideias iluministas. Como é que essas ideias chegam às pessoas? Através das enciclopédias. Não é da época de vocês, gente, mas eu vivi isso quando a gente pesquisava coisas para a escola na enciclopédia. Não sei se vocês já ouviram falar da Barça, mas é uma coleção de livros e aí dentro dela ela é por ordem alfabética e tem os verbetes. Então, vou pesquisar sobre a Revolução Francesa, vou lá no R e vai lá, Revolução Francesa, e vai estar explicando o que é a Revolução. É tipo um Google bem restrito, só com alguns verbetes, tá? Esse vai ser o primeiro modelo de disseminar esses pensamentos iluministas. A enciclopédia ela vai ser composta por 35 volumes, que vão trazer, então, esses verbetes escritos pelos principais cientistas da época e pensadores. E, então, as pessoas vão começar a comprar, a adquirir, a ter contato com essa leitura. Isso vai possibilitar que as ideias iluministas saiam da França, se espalhem pela Europa, cheguem na América e possam impulsionar, então, todos esses movimentos que a gente acabou de falar. Todos esses movimentos que a gente acabou de falar, a gente vai ter aula específica sobre eles, ok? Aqui é só para vocês terem uma noção do tanto que influenciou o iluminismo. E por fim, gente, eu vou falar rapidinho sobre os déspotas esclarecidos. Se vocês tiverem mais curiosidade, tem no livro de vocês, na página 144 e 145. Mas, basicamente, esses déspotas eram o seguinte. Alguns governos, eles começaram a se ligar que ou eles adotavam algumas das ideias iluministas, ou eles seriam derrotados por esse movimento que começaria a se formar. É lógico que essas ideias iluministas que vão ser adotadas são ideias que não colocariam em risco a coroa desses governos, né? Os reis, enfim. Só que, por isso que a gente chama de déspota esclarecido. Déspota é aquele cara que manda, né? Quando a gente fala que a pessoa é uma déspota, quer dizer que ela manda sem nem te deixar argumentar.
e o esclarecida porque ele está meio, né, ele está esclarecido no que ele está fazendo. Então, déspota esclarecido seria que eles mantêm essa ideia de antigo regime, mas eles afrouxam de alguns lados para que essas ideias iluministas encontrem espaço no seu governo e não tirem eles de lá. A gente tem vários exemplos na história, tá? Eu vou citar alguns aqui, que no livro fala um pouco mais detalhado. A gente tem o Frederico II na Prússia, que é um estado que hoje faz parte da Alemanha, a Catarina II na Rússia e o Marquês de Pombal, que vai ser tipo um primeiro-ministro em Portugal. O Marquês de Pombal, gente, ele é muito famoso porque, obviamente, por ser o primeiro-ministro de Portugal, ele também vai fazer algumas ações aqui no Brasil. Então, por exemplo, ele vai adotar uma das coisas que ele vai fazer que vai dar bastante refletir aqui no Brasil é quando ele vai fazer a expulsão dos jesuítas das terras portuguesas. Então a gente viu com as missões jesuíticas que os jesuítas eles eram uma ordem religiosa católica que tinha território aqui no Brasil e que fazia aldeamento indígena para catequizá-los, né? E o Marquês de Pombal ele vai expulsar esses jesuítas do Brasil e das terras portuguesas no geral, né? Mas não porque ele não concordava com as ideias religiosas, e sim porque eles queriam confiscar essas terras do Império Português. Enfim, vai haver também uma valorização das ciências, tá? Na Universidade de Coimbra, enfim. Ou seja, eles vão abrir mais espaço para que a ciência ganhe vez. Então, ciências naturais, medicina experimental, curso de filosofia e matemática, tudo isso vai ser cada vez mais. Vai ter cada vez mais isso nesses países que adotam esse despotismo esclarecido como espaço para o iluminismo e para evitar, então, que chegue ao extremo de tirar o rei do poder, né? O Marquês de Pombal ele tem uma curiosidade, é que durante o governo dele, gente, teve um incêndio em Lisboa. Na verdade, foi um terremoto que aconteceu em Lisboa. E aí, por conta do terremoto, eu não lembro agora se foi. Eu sei que o terremoto gerou um incêndio também. Não sei se tinha faltado luz, e aí. Enfim, não estava faltando luz porque não tinha luz. É isso mesmo. A louca, né? Viajei legal aqui. Enfim, quando deu o terremoto, tinha muita vela acesa. E aí, então, isso fez com que virasse na casa, espalhasse, enfim, o que acabou gerando um incêndio na sequência. E dizem que um tempo depois, ainda, alguns dias depois, em resposta ao terremoto, a gente teve um maremoto. Inclusive, tem relatos que dizem que respingou, inclusive, no Brasil, esse tsunami, esse maremoto que teria acontecido. Tem registros de que ele aconteceu no Nordeste, no mesmo período que aconteceu o terremoto lá. Mas, enfim, por conta dessa destruição da cidade, Marquês de Pombal ele vai fazer toda uma reforma em Lisboa. Inclusive, tem uma parte de Lisboa hoje que é bem turística, que é chamada de Baixa Pombalina, porque é de onde veio toda a reconstrução dele, né? Então, ele ficou muito famoso em Portugal e aqui no Brasil por conta dessas ações dele enquanto ele era primeiro-ministro. De fato, a gente pode dizer que os objetivos desses déspotas foram atendidos, porque, na verdade, as monarquias continuaram. Portugal, por exemplo, ele vai se tornar república só no início do século XX. A gente está falando aqui do século XVIII, ou seja, eles conseguiram ficar mais de 100 anos no poder depois do Iluminismo. Já a França, que foi o berço do Iluminismo e que não quis adotar nenhuma das ideias iluministas, porque eles não queriam tirar o poder absolutista do rei, lá a gente tem um dos maiores exemplos de absolutismo com o Luís XIV, eles acabam, então, a França acaba sendo encaminhada para a Revolução Francesa. E lá, sim, não só tiraram o antigo regime, como eu falei agora há pouco, decapitaram o rei e a rainha, né? Ou seja, eles não foram nada flexíveis com essas ideias iluministas e acabou, então, resultando numa revolução sangrenta como a Revolução Francesa. Ok? Bom, vocês vão receber também uma atividade, um questionário de 10 questões sobre o que foi falado nessa aula e na aula passada. Então, deem uma revisada, façam um resumo no caderno de vocês e aí vocês respondem as questões. Ok? Beijo.